E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais uma semana estamos aqui para trazer uma mensagem para você. E eu quero trazer aqui em Romanos capítulo 13, que fala assim, a partir do verso 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Para finalizar, o versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Bom, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre autoridade, sobre respeito às autoridades, obediência. E a gente tem alguns pontos aqui, e eu quero destacar alguns aqui que falou mais forte ao meu coração, que foi a respeito até que ponto nós devemos obedecer às autoridades. Aqui diz que toda e qualquer autoridade é instituída por Deus. Deus assim colocou, Deus assim permitiu que ela estivesse naquela posição de autoridade. Que existem pessoas que estão à frente, existem pessoas que estão numa posição de liderança, numa posição, até mesmo nós estamos na época de eleição, então assim, pessoas que estão numa posição de governador, prefeito, presidente, enfim. Existem vários tipos de pessoas que estão à frente de um cargo, seja ele no eclesiástico, seja ele político, seja educacional. Então existem várias pessoas que exercem um tipo de liderança. Então até que ponto eu tenho que obedecer essa liderança fielmente, cegamente? Esse texto ele vem trazendo essa questão que toda autoridade ela foi permitida e colocada por Deus naquele momento, sendo aquela autoridade fazendo um bem ou um mal. Deus permitiu por algum propósito que aquela autoridade viesse a exercer aquela função para tratar talvez o povo, tratar das pessoas, para que se cumpra algo da parte de Deus. Aqui fala que aqueles que foram instituídos por Deus, colocados como os ministros de Deus, então não são qualquer pessoa. Versículo 4 fala assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então não é qualquer tipo de autoridade que Deus institui, é uma autoridade que esteja de acordo com os seus princípios. Essa autoridade é a autoridade que Deus institui. São autoridades que estão de acordo com os seus princípios, que são ministros teus. Mas existem autoridades que são permitidas por Deus, que elas venham assumir uma posição ou um propósito. Essas autoridades que não têm um princípio bíblico, com o caráter de Cristo, eu tenho que tomar cuidado até que certo ponto. Eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar. Até o ponto que essa autoridade ela venha ferir um princípio de Deus. Nesse ponto, não é que eu tenho que ser rebelde, não é que eu tenho que protestar e desobedecer, mas eu tenho que, com a minha vida, com os princípios de Deus na minha vida, mostrar para aquela autoridade que aquele princípio que ela está utilizando fere o princípio maior, que é o princípio de Deus. Então Deus está acima de toda e qualquer lei. Ele é a lei suprema, Ele é a autoridade suprema.
Deus, ele está acima de tudo e de todos. Ele é Deus, ele é soberano sobre tudo e qualquer coisa. Então, quando uma ordem de alguma autoridade, ela fere o princípio da soberania de Deus, o princípio de Deus, nisso eu tenho o respaldo de que eu não posso ferir o princípio de Deus. Então, eu tenho que mostrar para aquela autoridade, não posso pecar, não posso contra aquilo ali. Nesse sentido, numa empresa, por exemplo, que você atende o telefone e o seu chefe ou alguma outra pessoa fala assim, olha, se alguém me ligar para mim, se você atender, você fala que eu não estou, que eu viajei, que eu não estou aqui. Você fala assim. Nesse exato momento, você é seu chefe, mas essa fala do seu chefe está ferindo um princípio de Deus. Está ferindo o princípio da honestidade, da verdade. É uma mentira, então eu não posso mentir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para o meu chefe, mesmo que eu sofra uma represália por isso, eu tenho que mostrar. Fere o princípio de Deus, fere o caráter de Deus. Então eu tenho que mostrar, não, eu não posso fazer isso, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade, mas eu não posso mentir e falar que você não está. E muitas vezes, pessoal, não precisa nem ser uma autoridade. Estava procurando uma casa para alugar e fui numa casa que tinha um quintal bom, a gente estava procurando uma casa com as crianças, com os meus filhos, para eles poderem brincar. E a casa tinha um quintal muito bom, o preço era legal, o preço era acessível. A gente tinha que fazer algumas coisas na casa, bastante coisa assim para fazer na casa, mas eu estava mais preocupado em ter um local, né? Então assim, não, as coisas a gente vai fazendo aos poucos, a gente vai acertando aos poucos. E no dia que eu fui fechar negócio com a pessoa, com o dono daquela casa, ele foi no meu ouvido baixinho e falou assim, olha, tem muitas pessoas aqui, até vizinhos, que queriam que seus parentes morassem aqui. Então eles vão procurar, eles vão perguntar por quanto que você alugou. Então para você eu tô alugando X. E para essas pessoas eu falei que eu alugaria Y. Então quando elas te procurarem, você fala que você está pagando Y, que você não está pagando X. Beleza? Naquele momento, acabou ali. Eu desisti da casa naquele exato momento. Por quê? Porque eu estava lidando com uma pessoa que queria mentir, queria dar um calote naquela casa. E naquele momento ele era o dono da casa, ele é a autoridade daquela casa. Se ele quer trabalhar dessa forma, fere o princípio de Deus, fere o caráter de Deus, e mentir em dizer que eu não estou pagando o valor que eu estou pagando, não quero essa casa tal. E a gente começou a procurar outra casa, encontramos outra casa que é essa que a gente está aqui hoje. Até que ponto, né, você tem que obedecer? Até o ponto que nenhuma autoridade venha ferir, né, um princípio maior, que é o princípio do caráter de Deus. Na política estamos vivendo isso. Muitas pessoas estão escolhendo candidatos que ferem o caráter e o princípio de Deus, ferem e muito, né? Não estão pensando nos seus filhos, nas suas famílias, não estão pensando no futuro, estão pensando em si mesmo, estão pensando em querer ter razão, em satisfazer o seu ego. Acaba voltando em uma pessoa que fere completamente os princípios e o caráter de Deus, do que votar numa pessoa que defende os princípios de Deus, defende aquilo que está mais próximo do caráter de Deus. Quando o faraó dá uma ordem para que as parteiras elas venham, no momento que for acompanhar o parto das judias, né, das mulheres ali de Israel, do povo de Israel, porque a ordem era o quê? Que todo primogênito, homem, fosse o quê? Fosse ceifado. Então, praticamente um aborto, né? Fosse feito um aborto ali, matasse aquelas crianças, exterminasse aquelas crianças, aqueles bebês ali, né? Então,
quando o faraó dá essa ordem para as parteiras, a palavra de Deus fala que as parteiras elas temem a Deus naquele momento. Por quê? Por que as parteiras temem a Deus naquele momento? E desobedecem, né? Desobedecem a ordem de faraó. Mesmo sabendo que faraó poderia pegar e matar elas, porque naquela época o faraó, porque feriu o princípio de Deus e um mandamento de Deus: não matarás. Elas temeram a Deus em desobedecer a Deus, que é a lei superior, a lei suprema, né? Quem está acima de toda e qualquer lei terrena é Deus. Então elas não jamais, elas temeram e falaram: não, nós não vamos fazer isso. Mas pelo temor que elas tiveram a Deus em ir contra aquela ordem que feria o princípio de Deus, Deus abençoou aquelas mulheres. Outro ponto que a gente tem que analisar, aí já vai na questão da desobediência, mesmo sabendo que aquela pessoa é um ministro de Deus, mesmo sabendo que aquela pessoa está dentro do padrão, do caráter, dos princípios cristãos, dos princípios de Deus. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Existem pessoas que foram colocadas para ser autoridade. A gente tem que respeitar, a gente tem que honrar e obedecer. Mesmo que muitas vezes a gente não concorde, mesmo que muitas vezes a gente não venha aceitar aquilo ali, a gente tem que respeitar, ser humilde, não ser orgulhoso e soberbo e obedecer, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, né? No âmbito eclesiástico aqui, a gente toma muito cuidado com aquilo que a gente faz com pessoas que foram colocadas como liderança naquela igreja: pastores, presbíteros, missionários, diáconos, diaconisas, pessoas que são responsáveis, são pessoas que exercem uma função de liderança, exercem uma função naquele momento que representa o próprio Deus. Então a gente tem que honrar essas pessoas, tem que respeitar essas pessoas. Não é que são pessoas que a gente tem que fazer adoração, né? Botar a pessoa como ídolo, como muitas pessoas infelizmente fazem, como cantores gospel, como ministros da palavra, né? Pastores mais famosos, tal, na mídia aí, em rede social. Não é isso. É você respeitar, é você tratar bem, é você entender que aquela pessoa naquele momento está com a responsabilidade de ser ministro de Deus na sua vida, e você deve honra, respeito e obediência àquela pessoa. A gente não pode falar de qualquer forma, não pode tratar de qualquer forma aquela pessoa. Uma outra coisa que me chamou muita atenção no versículo 7: pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Olha só, que interessante, quando eu li isso, eu falei assim: meu Deus, então quer dizer que eu não posso ter dívidas. Então as dívidas também têm a ver com obediência, tem a ver com obedecer a Deus. Olha como que é sério isso, né? Eu não posso viver uma vida endividado, porque isso também é desobedecer a Deus. Porque se você ir lá no verso 8, que fala assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Ou seja, eu não posso dever nada para ninguém. Então você aí, né, se assim como eu, que hoje eu tenho dívida hoje, e quando eu li esse texto, veio um temor no meu coração. Eu falei assim: Deus, eu preciso resolver, porque eu tenho pendências, sim. Não posso aqui ser hipócrita e dizer: não, você não pode ter dívida, você não pode ficar devendo as pessoas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e dizer que eu estou vivendo uma vida perfeita. Ao contrário, eu tenho pendências, eu tenho dívidas também que precisam ser sanadas, porque Deus, ele fala comigo aqui primeiro, depois eu trago
uma mensagem para você. E é isso em relação à obediência. Eu quero que você analise, pense, obedeça a Deus, obedeça à autoridade, honre, pague suas dívidas, não fique devendo para ninguém. Viva uma vida com caráter de Cristo. Analise toda a sua vida para que você viva uma vida com Deus, uma vida que você venha a ser aprovado por Deus. Deus abençoe você. Até a próxima semana.